11 horas 26 minutos, estamos de volta com o debate com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Falamos ao vivo com você, que faz parte dos mais de 282 mil eleitores da cidade. Vai definir o futuro do município no próximo domingo. Para você ficar atento, temos algumas horas ainda de debate aqui para você analisar as propostas, as ideias, o comportamento dos candidatos e escolher da melhor maneira possível quem terá a honra de receber o seu voto no domingo. Volto a apresentar a disposição dos candidatos aqui no nosso estúdio, com a candidata Chiara Ranieri na ponta, à minha esquerda, ao lado direito dela, o candidato Clodoaldo Gazeta, à minha esquerda e à direita dele, o candidato professor Chaides, à minha direita, o candidato professor Marcos Chagas, à direita dele, o candidato doutor Raul, e na ponta à minha direita, a candidata Suelen Rosim. Teremos agora tema livre novamente, diferentemente dos outros blocos. Agora, no terceiro e no quarto blocos, o mesmo candidato poderá responder até 2 perguntas, de acordo com a ordem sorteada anteriormente. O candidato professor Chaides, do PDT, é quem começa perguntando. O senhor pode dizer para quem vai fazer a pergunta e já perguntar, candidato? Ao candidato Gazeta. Gazeta, você vive se comparando com a Suelen, né? E eu confesso que em algumas coisas vocês são muito parecidos. Uma delas é que você não defendeu a população do Canaã quando estava lá atrás da Unesp e que quando você expandiu a cidade, ela poderia ter sido regulamentada como os ex e não precisar aquelas pessoas sofrerem hoje no Primavera com água de defunto. E agora a Suelen está tentando tirar o pessoal do Jardim Europa pelas mesmas regras. Parece um Maluf lá atrás. É assim mesmo? Seu tempo acabou. Candidato, a resposta com 2 minutos. Não, Chais, a comparação é necessária para as pessoas conhecerem o que foi feito nos meus 4 anos, o que está sendo feito agora. É como se eu tivesse apertado um botão, voltasse no tempo e tudo que foi feito lá nos 4 anos, nada avançou. Por isso que eu estou aqui nesse momento. Eu tenho certeza absoluta, e não estou aqui falando de religião, porque religião com política não combina. Estou falando de fé, que é uma missão que Deus me deu. Vai lá, conta a sua história e conta a história da cidade. O que você está dizendo também não procede. Se você tivesse acompanhado o processo do Canaã, você verificaria que foi uma situação muito complexa. Você tinha uma área rural invadida por pessoas, que era uma área particular. E eu intervi naquele processo para não deixar as pessoas que moram em Bauru serem desalojadas. E fizemos, junto com o Ministério Público, tem um TAC assinado naquela época para isso, para levar essas pessoas para uma área da Prefeitura. E foi isso que eu fiz lá no Parque Primavera, né, no Jardim Primavera. Então, as pessoas que foram para lá, elas foram cientes disso. E nós vamos, e eu estava fazendo isso, toda a infraestrutura, colocamos iluminação, asfalto com emenda parlamentar, a parte de esgoto, saneamento básico. Falta ainda outras ações, que é a questão do cemitério. E é verdade, você tem razão. Falta mais ainda, sabe o quê? A titulação das casas das pessoas. E eu me comprometi a fazer isso. Eu fui o prefeito que fiz 1.100 títulos, dei 1.100 títulos para as pessoas que não tinham na cidade de Bauru. E vou fazer isso porque eu entendo de regularização fundiária, já fui o prefeito que fez isso, trabalho com esse tema e farei isso com o pessoal do Primavera. Do Jardim Europa, o recurso para o Jardim Europa tinha sido perdido no governo. Eu tive que ir para Brasília conversar lá no Ministério para conseguir trazer esse recurso de volta. Aí credenciaram de novo as 401 casas lá no Jardim Europa, por isso que veio o recurso agora para a atual prefeita. E não fizeram. Tentaram mudar a construtora na calada da noite, não sei por qual motivo, né? E a construtora ganhou na justiça depois o direito de construir as casas. E espero, sinceramente, para o pessoal do Jardim Europa, que eles executem. Se não executar, a partir do ano que vem, se vocês me permitirem voltar a ser prefeito, eu vou executar as obras. Até porque fui eu que trouxe o recurso. Então nós vamos fazer também o Jardim Europa, como já fizemos com o Primavera. São ações importantes, Chade. O meu governo foi o governo que cuidou das pessoas. Agora, a réplica com 1 minuto e 15. Na verdade, Gazeta, se você tivesse tido cuidado com aquelas pessoas do Canaã, como você teve de expandir a cidade para as pessoas mais ricas, você teria delimitado aquela área como os ex e elas teriam permanecido lá e tido o direito de ficar lá. Da mesma forma que neste governo, se tivesse delimitado aquela área como das mais de 40 núcleos como os ex, eles garantiriam esse direito. Porque o primeiro direito que essas pessoas têm quando se fixa como ZEIs, Zonas Especiais de Interesse Social, é que essas pessoas não podem mais serem retiradas daquele lugar, serem expulsas daqueles lugares. Acho que vocês dois não sabem disso, porque não regulamentaram o plano diretor de 2008, que aliás os 2 vereadores que estão aqui também não regulamentaram. Então essas pessoas estão sofrendo por causa dessas mesmas pessoas que estão aqui.
E é isso que nós estamos lutando, é isso que a gente briga sempre com a questão do planejamento da cidade. É isso que eu insisto lá na Câmara, quantas vezes eu fui lá, quantas vezes eu vou naquela prefeitura, quantas vezes os projetos de iniciativas populares nós temos feito para relação às leis, para garantir esses direitos para essa população. Mas não, é negligência, omissão, né? Ou a cumplicidade, sei lá com quem, dos especuladores imobiliários da cidade, não permite que vocês façam isso. Eu acho que está na hora de ter um pouquinho de cuidado, de humanização, para poder fazer aquilo que essa população toda precisa com os seus direitos. É só fazer Agora, mais 1 minuto e 15 para a tréplica. O que me espanta é o seu desconhecimento com relação à lei. A 13465, a lei federal, tem um marco temporal para você regulamentar as leis. E lá no Canaã não se enquadrava nisso. Então, acho que é bom você ler. E olha, eu vou te dizer mais, nós fizemos inclusive regularização fundiária antes da 13465, que é uma lei federal, que agora institui a questão da regularização fundiária no Brasil inteiro e define as leis. E eu vou fazer as leis em Bauru, claro que eu vou, já fiz isso enquanto prefeito e vou fazer de novo. Mas lá não caberia esse processo. E a expansão urbana da cidade de Bauru foi importante para gerar emprego, Charles. Nós expandimos, e sabe quantas unidades habitacional vieram para Bauru enquanto eu fui candidato, quando fui prefeito? 30 mil estavam em licenciamento, 20 mil de interesse social, pessoas que precisam de casas. Inclusive com recursos do governo federal na faixa de 600 milhões para redução da parcela da casa própria, pessoas que precisavam ter moradia. E hoje o atual prefeito entrega as placas de inauguração e projetos que foram iniciados na minha época, né? O Vargem Limpa é um exemplo disso, né? Toda aquela região foi licenciada no meu governo exatamente para poder dar casa própria para aquelas pessoas que mais precisam, com isenção, inclusive, né, com recursos. Nós tínhamos, inclusive, um projeto da prefeitura lá na Quinta da Bela Olinda que foi jogado às traças pela atual prefeita e serviu de exemplo para o governo do estado fazer o Nossa Casa. Infelizmente, foi parado no tempo. Obrigado, candidato. Pedindo aos candidatos, senhores e senhoras, que se manifestem no tempo concedido a vocês durante a resposta, a tréplica ou a réplica. Próxima a perguntar, a candidata Chiara Ranieri, do União Brasil. A senhora pode escolher para quem faz a pergunta, candidata? Para a candidata Suelen Rosim. 30 segundos. Candidata, prefeita, a senhora diz que criou 1.700 vagas na educação. Eu gostaria que a senhora esclarecesse onde foram criadas essas vagas, quais escolas e quantas vagas em cada escola, porque a minha conta é muito diferente dessa. 2 minutos para a resposta. Nesses quase 4 anos, foram 1.500 vagas criadas. Com ampliação, foram 11 escolas no total que foram entregues entre novas, ampliadas, inclusive desapropriadas, que o candidato passado disse que nós desapropriamos e não criamos nenhuma vaga. Acho que como ele aparece a cada 4 anos, precisa voltar agora nesse 4º ano e ir lá conhecer as escolas que nós inauguramos também via desapropriação. Além do nosso programa, inclusive Mais Creches, que eu queria agradecer à Câmara dos Vereadores que aprovou o nosso projeto, o Mais Creches, e hoje é uma realidade. Também criamos com parcerias com as organizações sociais, que já são parceiras, as nossas conveniadas, que inclusive nós aumentamos aí o apoio financeiro para essas organizações que também nos ajudam na criação de vagas. Então, além do Mais Creches, das 11 escolas novas, inauguradas e ampliadas, além da nossa parceria com as organizações, foram 1.500 vagas. E tem 5 escolas nesse momento, simultaneamente, em obras, em construção e ampliação, para a gente criar mais 700 novas vagas. O município tinha um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público de 2015, que não criava vagas para as creches. A gente está muito perto de, pela primeira vez na história, reduzir, praticamente zerar essa fila com quase 600 a 700 vagas criadas nessas escolas que nós vamos inaugurar. Então, tem escolas que estão sendo construídas, tem escolas que a gente, inclusive, está com modelos diferentes de construção para construir mais rápido, é uma demanda importante e necessária. Então, para vocês terem uma ideia, desde 2015 isso não era cumprido. No nosso governo, ele vem sendo executado. Os AVCBs das escolas, que também eram um compromisso com o Ministério Público não cumprido pela gestão passada e que a gente também está cumprindo. Aliás, na educação, os investimentos foram altos, repusemos novos servidores, entregamos novas escolas, ampliamos e a gente vai continuar fazendo mais para a nossa população, para os papais e as mamães que muitas vezes esperavam há meses por uma vaga. Agora a réplica com 1 minuto e 15. Na verdade, a candidata não respondeu porque não sabe
foram criadas 700 vagas na educação. E, de fato, altos investimentos. Mais de 35 milhões de desapropriações para não criar vaga, uniforme pelo dobro do preço, de péssima qualidade, programa Palavra Cantada na Escola, de mais de 6 milhões, que era para ser usado em 2 anos, usou só em 1, e o resto está lá no almoxarifado, sem utilização. Bom, entrega de material escolar com muita dificuldade, agora no mês de agosto. Então, os prejuízos para a educação são muito altos. O alto investimento é real, mas os prejuízos também são muito altos. Prefeita, eu gostaria de deixar aqui esclarecido às pessoas que nos acompanham que as escolas municipais não têm AVCB. Sim, tem termo de ajustamento de conduta, tanto para o AVCB quanto para a criação de vagas. Isso é real. Nós temos hoje 600 crianças aguardando por vaga em creche. Isso é real. Isso é verdade. E as pessoas precisam saber. A verdade é essa. Agora, a tréplica com 1 minuto e 15. A senhora mente que nem sente. 1.500 vagas criadas, 5 escolas que foram com obras retomadas, ampliadas e que a gente vai entregar mais 700 vagas. Esse compromisso com o Ministério Público não foi eu que fiz. Quem fez, na verdade, a criação de novas vagas fomos nós. Investimos na educação, entregamos uniformes, material escolar. As mamães nas creches tinham que levar a fralda para a escola e a gente adquiriu essas fraldas para elas não precisarem levar mais. Se você vê muitas mães que receberam uniforme, que receberam material escolar, que inclusive tiveram a vaga dos seus filhos, numa das escolas que nós desapropriamos, vai perceber, conversar com os pais, vocês vão ter esse retorno. Tudo que vem sendo dito com relação à educação é porque nós avançamos em muito. As escolas, de fato, não tinham AVCB e muitas não têm. Quem está executando? Somos nós, um compromisso nosso. Escolas que não tinham manutenção. A gente assumiu uma prefeitura que as escolas chovia dentro, gente. Inúmeros problemas. Olha, são mais de 90 prédios. Nós já avançamos muito. As manutenções estão sendo feitas com frequência. Não tinha a Gazeta. Agora tem. E quem pode comprovar isso são muitos dos professores e muitos alunos que são sérios e acompanham o nosso trabalho. Obviamente, tem muito a ser feito. É por isso que eu me proponho a continuar. Obrigado, candidata. O próximo a perguntar pela ordem sorteada anteriormente, o candidato Clodoaldo Gazeta. O senhor pode escolher para quem vai fazer a pergunta e já perguntar. Vou perguntar para a candidata Sueli Rosim. Não vou falar para a senhora, até porque eu tenho o maior respeito, que a senhora mente e não sente. Não vou falar isso. Mas vou comparar números com a senhora, porque é importante comparar. E até para as pessoas conhecerem. Depois nós vamos falar de futuro, que também é importante para as pessoas. Eu fiz 7 creches, planejei e fiz. Entreguei 3, a senhora 1, colocou a placa, e as 3 estão lá inacabadas, 4 anos a senhora não entregou. Água, eu fiz 4 poços, a senhora fez 3, ou 4, meia boca, porque não tinha água. Não produziu a água necessária, a população está sem água na torneira. Vamos discutir sobre isso. 2 minutos para a resposta. Gazeta, a avaliação do seu governo é uma avaliação que não foi feita por mim, foi pela população. Você ficou em 3º lugar em 2020, não porque eu quis, foi pelo seu desempenho. Não porque eu mostro mais, é porque de fato eu entrego mais, mas entrego porque eu trabalho e muito. Os servidores públicos da prefeitura podem ser testemunhas disso. Eu vou à prefeitura, eu visito as secretarias, eu visitei escolas. São mais de 90 prédios na Secretaria de Educação precisando de manutenção e reforma. Tem muita coisa para fazer ainda, obviamente. Não tem como a gente fazer em menos de 4 anos o que não foi feito ao longo de 30 anos e o que foi deixado em descaso ao longo de quase 4 anos. Se você visitar, se estivesse presente, mais uma vez eu digo, a avaliação do seu governo não foi minha, foi da população. É a eles que você tem que convencer e não a mim. 1.500 vagas criadas, 11 escolas, mais creches, uniforme, material escolar, fralda nas creches que as mamães tinham que pagar para ter. 5 obras simultaneamente acontecendo de escolas que serão inauguradas, criando mais 600 a 700 vagas. Ar-condicionado sendo implantado no nosso governo, está sendo implantado gradativamente nas escolas. Não tem todas ainda, óbvio, nós vamos colocar em muitas delas. Cumprimento de AVCB, gente, que é o licenciamento para os bombeiros, que é perigoso, tem que ter nas escolas, obviamente. Nós estamos cumprindo.
manutenção frequente nas escolas. Tudo isso aqui é uma lista que a gente tem como comprovar que vem sendo executado. E, obviamente, nós ainda temos crianças e muitas mamães que me param nas ruas: prefeito, eu preciso da vaga de creche para o meu filho. O que eu posso garantir a vocês é que essas obras que estão acontecendo vão nos aproximar, vão chegar muito perto de resolver um problema histórico de falta de vagas. Inclusive, a gente também está discutindo, no nosso próximo mandato, a ampliação do horário das creches. As mamães saem às 5 da tarde, às 6 da tarde tem que buscar os filhos às 5. A gente quer estender esse horário e a gente está trabalhando para isso. Então, gente, é difícil comparar, é só enxergar o que foi feito. Eu acho que é isso que é o importante. A réplica, candidato, com 1h15. Nós vamos ter oportunidade de debater esses números que você citou no segundo turno, porque eu tenho a certeza que a população vai me dar essa possibilidade de discutir esses números com você. E lá nós vamos comparar quem fez e quem não fez. E aí ver quem também tem possibilidade de fazer no futuro. A sua parceria e as ações que você fez aqui na cidade de Bauru, e aí eu vou dar um exemplo prático das ações de parceria que a senhora teve com o governo federal e o governo do estado, propiciou para a cidade de Bauru duas coisas. Com o governo federal, um trator. Para o governo do estado, uma draga para colocar no rio agora, na hora que está faltando água para as pessoas. Não sei se para fazer foto, talvez pode ser, para as redes sociais é legal, mas de prático mesmo isso não funciona. As ações do seu governo são a continuidade daquilo que eu deixei planejado. E a senhora parou no meio do caminho. A água é um exemplo disso, prefeita. A senhora sabe muito bem disso. A senhora não cumpriu o plano diretor de águas. A senhora tinha uma meta de produzir 1.050 metros cúbicos de água. A senhora furou poço onde não tinha água e só produziu 558. É por isso que está faltando água na casa das pessoas. Não é só questão do tempo, porque o tempo está assim desde 2014, todos nós sabíamos. Tanto que o Rodrigo Agostinho, naquela época, fez o plano de águas. Eu transformei em plano diretor, que era para a senhora cumprir, a senhora não cumpriu. E está faltando água na casa das pessoas, a responsabilidade é sua, exclusivamente sua, por não cumprir os planejamentos que foram deixados para a senhora fazer. Simples assim. Agora a tréplica também com 1h15. Na sua fala, Gazeta, falta só você chorar, tentando convencer as pessoas de que você precisa ser mais uma opção. Acho que você teve a sua oportunidade e não soube aproveitar a sua oportunidade, né? E, pelo contrário, a gente já tem feito muito por Bauru. O abastecimento de água, que é uma pauta importante, o ano passado a gente não teve falta d'água em Bauru. Em 2022 foi apenas uma semana. Em 2021, sim, assim que eu assumi a prefeitura de você, a situação estava bem feia. O departamento bastante desorganizado. Agora, esse ano, a gente está vendo a pior seca já registrada na história. E não sou eu que estou falando, gente. A imprensa, os jornais, a situação não é ruim para Bauru apenas, é para muitos dos outros municípios. Barretos, Ribeirão Preto, municípios pelo Brasil afora estão vendo isso. Se não fosse a seca extrema, o nosso cenário seria bem diferente. Assim como foi em 23, que você que vive de rodízio nesse momento, sabe disso, em 23 nós não passamos por essa situação. Choveu 7 vezes menos. O que eu não posso é simplesmente enganar a população, nem para o bem nem para o mal, né? Para dizer assim, olha, não é só a chuva. Lógico que não é, mas nós estamos desassoreando, e vocês não podem negar, pela primeira vez na história, porque hoje a gente tem um governador do estado. A gente tem. O Dória não era um governador que olhava para Bauru. Tarcísio, olha, que bom. Hoje, inclusive, liberou R$1 milhão para o abastecimento de água para a gente enfrentar essa seca extrema. Obrigado, candidata. A senhora é a próxima a perguntar nesse bloco. Pode escolher quem vai responder e em 30 segundos já fazer a pergunta. Vamos falar com Dr. Raul. Pois não. Dr. Raul, quando nós assumimos a prefeitura, vou falar um pouquinho de política para as mulheres, tá? Quando a gente assumiu a prefeitura de Bauru, tinha uma coordenação de política para as mulheres que, na verdade, era apenas um enfeite. Ela, de fato, não existia. Faltava equipamento, faltava gente, faltava equipe. Ampliamos, criamos o Fundo Municipal de Política para as Mulheres, inauguramos um novo espaço e estamos também agora implantando a Casa da Mulher Bauruense, um projeto extremamente especial que eu acho que vai ser, tenho certeza que vai ser um exemplo Brasil afora. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho de política voltado para as mulheres. O candidato tem agora 2 minutos para a resposta. A Casa da Mulher foi a senhora que implantou? Foi o Gazeta. Eu só queria esclarecer isso que a senhora falou, mas tudo bem. Acho que as políticas para as mulheres, nós não podemos ficar brincando de faz de conta. Como que pode uma cidade como Bauru não ter mamografia para as mulheres que têm um grande índice de câncer de mama? Inadmissível isso, gente. A prefeitura de Bauru não pode nem por idade para falar para quem tem que fazer uma mamografia. O correto na cidade de Bauru é nós termos um centro de diagnóstico onde as mulheres pudessem realmente fazer todo o tratamento necessário.
principalmente em relação à mamografia. Tem mulheres com 25 anos de idade que podem ter câncer de mama. De rotina, tudo bem aceitar os 40 anos, mas aquela que apalpar o seio e ver que tem um caroço e ficar mendigando um exame na prefeitura, porque ela está fora da idade, isso sim que eu acho que é política para as mulheres. Você tem os cânceres de colo de útero, você tem várias doenças que as mulheres têm uma incidência muito maior e que a prefeitura tinha que ter um olhar mais humanizado. Não é só ficar brincando de políticas para as mulheres, nós temos que ter as políticas públicas que estejam voltadas para a proteção dela em relação, às vezes, uma agressão em casa, muitas vezes na forma de ganhar menos, às vezes, em alguns empregos, mas também na saúde, porque a saúde feminina ela tem um papel primordial. E não podemos esquecer também as mulheres que trabalham, que têm aquela coisa de ter que cuidar do filho, trabalhar e sustentar a casa. Foi o que eu vi lá no Flórida outro dia. Somente, eu não sei quem foi que criou isso. A mãe precisa levar a criança na escola. Ela não tem direito ao transporte gratuito, somente porque alguém numa mesa falou, ó, tem que ser 2.000 metros. Ela tem 1.700 metros, não deram o transporte para ela. E aí? Ela não consegue levar o filho na escola e não consegue trabalhar. Agora a réplica com 1 minuto e 15. A Casa da Mulher Bauruense vai ser ali na Nuno de Assis, onde funcionava então a Secretaria de Planejamento e Obras, que chovia dentro, né? Nós remanejamos todos os servidores para um lugar de fato seguro, decente, eu diria. E lá nós estamos reformando esse espaço, onde nós vamos abrigar a Casa da Mulher Bauruense, um projeto histórico para a nossa cidade, em que a gente vai concentrar num único lugar serviços para apoiar aquela mulher que é vítima de violência. Ali é a delegacia, 24 horas, um compromisso também do nosso governador Tarcísio com Bauru, serão 5 no estado, nós teremos uma em Bauru 24 horas. Toda a parte do judiciário, de certa forma, né, o anexo da mulher, então a mulher que precisa de medida protetiva, a que precisar de um socorro, você vai chegar num único espaço e encontrar todos esses serviços. Se for preciso um abrigo, ali você vai ter. Se precisar ficar com seu filho, também estará lá junto de você. Ela vai estar protegida e cuidada. E nesse mesmo espaço, a nossa coordenação de política para as mulheres, em que nós completamos a equipe. Hoje a gente tem a equipe completa para atender aquelas que mais precisam. Nosso objetivo é inaugurar nesse ano de 2025 um espaço todo reformado, adequado, seguro para muitas de vocês que, quem sabe, precisam de uma oportunidade também no mercado de trabalho, também vai ter nesse espaço. Um grande projeto que a gente vai ter orgulho de dividir com cada uma de vocês. O tempo para a tréplica é 1 minuto e 15. Mulheres, principalmente as mães comerciárias, eu quero dizer para vocês que comigo vocês vão ter uma creche ali no centro da cidade. As mães que trabalham e às vezes necessitam numa creche com horário estendido, porque o trabalho delas passa das 6 horas da tarde. As creches hoje, não sei o que vocês fizeram lá com os horários da creche, 4h30 já estão querendo jogar a criança para fora da creche. Inadmissível isso, gente. Então, isso que eu chamo de política pública para a mulher. Você tem que ter a sensibilidade de ver as dificuldades das mães que são arrimos de família. Então, vocês, mães comerciais que estão no centro da cidade, nós vamos fazer ali, próxima à rodoviária, uma creche para vocês terem os filhos próximos de vocês. Isso é uma coisa importantíssima e nós vamos cumprir isso. Para você, mãe, que tem que fazer o seu trabalho logo cedo e às vezes tem que deixar o filho com o vizinho, tem que deixar o filho às vezes com uma irmã, com a mãe, para poder ir trabalhar e ganhar sua diária de R$150, não vai ter mais esse critério de 1.700 metros para 2.000 metros, ficar essa discussão de não ter o transporte. O critério vai ser social. Se você precisar, você vai ter o transporte, você pode contar com a gente. Bote 20 que você vai ver que isso vai acontecer. Obrigado, candidato. Próximo a perguntar pela ordem sorteada anteriormente, candidato professor Marcos Chagas. Para quem o senhor direciona a pergunta, candidato? Para o candidato Raul. O senhor tem 30 segundos. Candidato, a gente soube, né, nessa última semana que a gente teve uma alta de casos de Covid na cidade de Bauru e até mais contaminação de alguns do que períodos durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente teve um governo negacionista que negou a vacina, que atacou pessoas que estavam morrendo durante aquela pandemia e debochou da morte, da falta de ar dessas pessoas. O senhor, enquanto médico, o que o senhor acha dessa atitude que foi tomada durante o governo Bolsonaro em relação à Covid-19? A resposta com 2 minutos. Eu sempre defendi que a vacina, principalmente a desenvolvida pelo Instituto Butantan, merecesse o respeito de todos os brasileiros. Não resta dúvida
que algumas coisas que foram discutidas lá atrás, como por exemplo, algumas marcas de vacina, eu mesmo não tive coragem de tomar. Por quê? Porque eu vi complicações das vacinas. Eles queriam que o governo brasileiro praticamente assinasse em branco a utilização de alguns tipos de vacina. Agora, defendi isso o tempo inteiro, que as vacinas do Instituto Butantan, que comprovadamente tinham efeito, nós tínhamos que deixar ela em produção, em alta produção. Tanto é verdade que hoje, no mundo inteiro, vários tipos de vacinas estão sendo retiradas do mercado. Por quê? O número de complicações foi muito grande. Eu tive pacientes que ficaram cegos por causa de tomar uma vacina desse tipo. Teve outros que desenvolveram outras patologias, problemas cardiológicos. Está certo que ninguém sabia quase nada do que estava acontecendo. Isso precisa ser levado em consideração. Quando você não sabe o que está acontecendo, você vai no observa e age. Observa e age. A partir do momento que percebeu-se que não era uma simples gripe, que havia patologias que afetavam o pulmão, que afetavam os vasos sanguíneos, o comportamento da medicina começou a mudar. Agora, a vacinação, ela é uma coisa importante, nós não podemos esquecer que ela tem que ser usada e usada sempre. O Covid veio e veio para ficar. A partir de agora, você pode ter certeza que entrou nos diagnósticos médicos, principalmente em UTI, quando o paciente tem uma queda na sua resistência, a chance sim de pegar Covid. Da mesma coisa como H1N1, H1N3, ninguém fala mais nada, mas ela está lá e ainda está fazendo vítimas. É claro que agora, com a vacinação em massa e com aquela vacinação, quando a gente fala assim, imunização de rebanho, os números de casos vai caindo paulatinamente. Agora a réplica com 1 minuto e 15. Provavelmente vocês já ouviram falar, né, de um termo centrão. Né? O centrão, que é o grupo fisiológico da política brasileira, é o que é melhor representado nessas eleições em Bauru. Né? Os candidatos que estão aí por partidos desse centrão, enquanto atrás desses partidos que estão realmente a parte ideológica, né? Que estão apoiando essas candidaturas, destes apoios, alguns da extrema-direita, alguns que flertaram com negacionismo, que flertaram com ataque à vacina, ao cuidado em relação às pessoas, que flertaram com a morte das pessoas, com o genocídio de pessoas. Estão por trás dessas candidaturas e as candidaturas precisam assumir essa condição do que está por trás das suas candidaturas, expor para a população, para que a população possa escolher conscientemente, porque a gente tem riscos da própria Covid, risco da dengue, e não podemos tratar esses tipos de situações com negacionismo, negar a ciência, banalizar a situação do uso da vacina, banalizar a vida das pessoas, as mortes das pessoas, para que possamos ter um foco no cuidado e na saúde das pessoas. Agora 1 minuto e 15 para a tréplica. Essas coisas de fisiologia partidária, você sabe que eu não sou muito adepto nisso. Eu acredito nas pessoas. Pessoas que têm credibilidade, que são humanas, que sabem do que deve ser feito na vida. Tem partidos, por exemplo, que defendem o aborto. Eu não defendo. Entendeu? Agora, tem partidos que defendem o aborto. Mas fazer o quê, né? Nós estamos num regime democrático e defendo até a minha morte o direito de você ficar defendendo coisas desse tipo. Durante a pandemia, eu quero fazer um apelo aqui. Eu quero fazer um apelo pelo piso da enfermagem. Porque durante a pandemia, eu perdi muitos colegas enfermeiros, teve colegas médicos que foram a óbito. Muitos de vocês aplaudiram, todo mundo de pé. Fizeram homenagens. Mas agora que o piso da enfermagem foi reconhecido pelo governo federal, a prefeitura tem o dever e a obrigação de reconhecer o piso da enfermagem. E vocês podem ter certeza que no meu governo nós vamos pagar o piso da enfermagem assim que a gente entrar lá dentro. Que não é só de palmas que se vive. Precisa também haver o reconhecimento. Melhores condições de trabalho e a forma de agradecer é reconhecer o piso que a categoria tem o direito. Vocês podem ter certeza, vote 20 que vocês vão ver isso acontecer. Obrigado, candidato. Doutor Raul, o senhor é o próximo a fazer a pergunta. Quem o senhor escolhe para respondê-la? Eu escolho a candidata Chiara. O senhor tem 30 segundos. Chiara, nós tivemos aí, durante esses últimos 4 anos, tivemos sim falta d'água. Em 2021 houve um probleminha sério. Até foi anunciado que a lagoa seria desassoreada.
E isso não aconteceu, né? O que você acha que está acontecendo agora é que mais de 120 mil pessoas no sufoco, com falta d'água, tomando banho de canequinha? Candidata, a senhora tem 2 minutos para a resposta. Raul, as pessoas estão com falta d'água por dias. Rodízios, falta d'água sem rodízio. O sofrimento é muito grande. A gente conversa com pessoas de todas as faixas etárias. Pessoas que têm idosos em casa, pessoas que têm bebês em casa, pessoas que têm filhos com deficiência, que necessitam de um banho em determinados horários e não tem como fazer uma higiene pessoal. Fora todos os problemas que são causados por conta de não ter água para lavar uma louça, por exemplo, né? De dar uma descarga. E aí a gente não fala só das residências, a gente fala das empresas. Há estabelecimentos como escolas infantis, por exemplo, que tem que comprar caminhão-pipa quase que todo dia. R$1.000. É muito investimento para um descaso, por não cumprir um plano diretor de água, por colocar gente para dirigir um departamento de água e esgoto e trocá-lo sucessivamente. Nós estamos no 4º. Aliás, o presidente hoje é um suplente de vereador que assumiu a vereança na Câmara para orquestrar a aprovação da lei da concessão do esgoto e, como presente, recebeu a presidência do Departamento de Água e Esgoto. Inclusive, atualmente, responde pelo departamento como se todas as ações tivessem sido feitas nesse governo e não foram. O plano diretor de água não foi cumprido. Os recursos para a recuperação do Batalha, que aqui a gente tem R$2 milhões, não foram investidos. Então não adianta colocar a draga lá agora. Agora 1 minuto e 15 para a réplica. Veja só, como que pode você querer colocar a culpa no tempo? Se uma cidade grande como Bauru, tem locais que eu pergunto, tá tendo problema de água aqui? Não, aqui eu não tenho. Você vai ver, tem o poço lá funcionando. Aí você vai no outro lugar, tá uma verdadeira desgraça, né? A forma como as pessoas estão tendo que lidar com a falta d'água. Então, culpar o tempo não pode. Nós precisamos fazer a gestão como deve ser feita. Os bairros onde não tem poços artesianos, eles têm o merecimento de ter um poço artesiano próximo das suas residências, ou mesmo de uma forma que a água possa ser trazida para aquela região, né? Isso é feito com seriedade, isso é feito com um pouco de amor pelas pessoas. Como é que pode você ver nas pessoas sofrendo como elas estão sofrendo com a falta d'água e você não tomar nenhuma atitude? Tragédia anunciada, você está sabendo que o tempo é sazonal. Tem hora que está mais quente, tem hora que está mais frio, tem hora que vai ficar mais seco, tem hora que vai ficar menos seco. Sabendo disso, você, com seriedade, você deveria ter feito a lição de casa. Seguir o plano diretor de águas, como foi falado aqui, e abrir os poços aonde tem que fazer, com grandes reservatórios. Agora 1 minuto e 15 para a tréplica. As inversões de investimento, né? A frota de veículos do DAI, não estou falando de equipamentos grandiosos, estou falando de carros. Foi trocada inteirinha, mais de 60. Esse investimento foi feito, né? Uma licitação bem robusta para algo que não trouxe a solução do problema da falta d'água. Que nem os 35 milhões da educação. Não trouxe a solução para o problema da falta de vaga em creche. São essas inversões que esse governo vem apresentando que nos traz até aqui, que nos traz como candidata. Porque é preciso dizer a verdade às pessoas que vivem aqui em Bauru. É esse papel que eu vim cumprir aqui. E eu peço que se avalie quem realmente está falando a verdade. Porque eu não chamei ninguém de mentirosa aqui, embora seja, não chamei e fui chamada. Então vamos avaliar certinho quem é que tem a caneta na mão e que tem que fazer os investimentos e não fez, trazendo um sofrimento grandioso a muitas pessoas da cidade de Bauru.
Obrigado, candidato. E assim encerramos o nosso terceiro bloco do debate com os candidatos à Prefeitura de Bauru. Depois do intervalo, quarto bloco com mais uma rodada de perguntas e respostas, temas pré-determinados e também as considerações finais dos candidatos. Fique por aí. TV Tem nas eleições 2024.